Boa noite, sejam bem-vindos para mais uma edição do debate parlamentar aqui na RTP Madeira, hoje com deputados da Assembleia Legislativa da Madeira. Convidamos para esta edição Bruno Molino, deputado do PSD, Jacinto Serrão, do Partido Socialista, Lopes da Fonseca, do CDS e Rafael Nunes, deputado do JPP. Rafael Nunes, faz sentido este tipo de proposta, no fundo, do orçamento da região, financiar também aqui o ensino superior, quando sabemos que isto é uma responsabilidade do Estado? Embora, já foi aqui dito, há claramente aqui apoio da região também ao funcionamento da Universidade da Madeira. Boa noite aos colegas, boa noite às pessoas que assistem lá em casa. Eu começava por dizer que esta questão do subfinanciamento da UMA é crónica e é algo que já tem feito correr muita tinta, mas a aproximação a estes cenários eleitorais faz com que exista a propensão a este género de anúncios e a este género de discussões político-partidárias. A crítica que o deputado Bruno Molino faz e que o PSD faz tem algum sentido, como é óbvio. Existe uma obrigatoriedade do Ministério do Ensino Superior em financiar a Universidade da Madeira como qualquer outra universidade portuguesa. Sabemos que neste momento a Universidade da Madeira recebe 13,6 milhões de euros, ao contrário da Universidade dos Açores, que apesar de ter os três polos, no Faial, na Terceira e em Ponta Delgada, tem menos alunos e recebe mais 6,8, salvo cerca de 7 milhões de euros. Mas a verdade é que a crítica que o PS faz, eu presumo que a crítica seja a que o PS esteja a financiar, com estes 3 milhões, a financiar diretamente o orçamento regional. Mas o PSD faz esta crítica, que o PS está a financiar com o orçamento regional, mas acabamos de ouvir que o próprio PSD financia com o orçamento regional. Ou seja, o PSD está a criticar o Partido Socialista por algo que já faz há anos. E já faz há anos, e o Sr. Deputado Bruno Molino falou da construção do edifício, da contratação do corpo docente, já o faz desde a altura de Pedro Passos Coelho, presumo eu. Portanto, já na altura de Pedro Passos Coelho e dos governos sociais-democratas... Não, estou a fazer uma reflexão. Claro. Já na altura dos governos sociais-democratas, o governo regional tinha de chegar à frente para financiar com o orçamento regional aquilo que os governos sociais-democratas e posteriormente os governos socialistas não o fizeram. Portanto, temos aqui realmente um subfinanciamento crónico de há anos, não é de agora. Portanto, e tenta-se fazer aqui um jogo de cintura, tirar a areia para os olhos das pessoas, quando na verdade nem os governos PSD, nem os governos PS da República assumiram a 100% estas questões. Muitas vezes tenta-se jogar também estas questões para os fundos comunitários, e já tivemos a oportunidade de falar nisto há uns episódios atrás deste programa, em que chegaram os fundos comunitários, e muitas vezes os fundos comunitários é que sustentam a investigação e a ciência, como dizia o colega do Partido Socialista. Muitas vezes são os fundos comunitários a sustentar toda a atividade de investigação, mas grande parte da atividade de investigação das universidades portuguesas, nem é da UMA, nem é da Universidade dos Açores, das universidades portuguesas. Portanto, há de facto uma reflexão que tem de ser tirada em termos globais, num panorama nacional, de como é que podemos realmente fazer uma reforma neste sistema, neste modelo de financiamento de todas as universidades a nível nacional, para que de facto as universidades tenham sustentabilidade. E aqui a palavra essencial neste género de debate, a sustentabilidade do ensino superior, para que, de facto, não nos estejamos constantemente com esta retórica que, no fundo, não engana ninguém. É uma retórica que já é usada, já ouvimos isto há anos, que é, de facto, se o Governo da República não se chega à frente, chega-se o Governo Regional. Assim como nas autarquias também acontece isto, quando o Governo Regional não resolve os problemas dos cidadãos, as autarquias chegam-se à frente e muitas vezes com o orçamento próprio das autarquias. Por exemplo, as listas de espera, mas não vamos falar de Santa Cruz outra vez. Mas quando o Governo Regional não resolve problemas que são da responsabilidade do Governo Regional, muitas vezes as autarquias têm de chegar à frente. E é esta a questão. Quando não existe uma responsabilidade sobre as suas próprias responsabilidades, passa a redundância, tem de haver soluções e os cidadãos certamente não poderão ficar a perder. Vamos ouvir também a opinião, obviamente, sobre esta matéria, para concluirmos este tema. Sim, até porque isto anda à volta e não saímos daqui. Só para responder ao Sr. Deputado Lopes da Fonseca, o Sr. Deputado Lopes da Fonseca acusa-me de olhar apenas para os governos PSD. Quando eu referi desde o início que nós era PSD-CDS, exatamente, era PSD-CDS. Quando nós reconhecemos desde o início que existe um subfinanciamento há 8 anos. O Sr. Deputado sabe tão bem quanto eu
que os governos do seu partido e do partido do PSD, e inclusive dos partidos de José Sócrates e de António Costa, nunca olharam para as universidades insulares da mesma forma como olham para as universidades nacionais. Agora, em vez de estarmos aqui a criticar os partidos regionais nesta luta que não é regional, isto é uma luta que todos os partidos regionais têm de fazer em relação à República, independentemente dos partidos que se encontram a governar o país. Se for o PSD, nós criticamos o PSD, se tivermos de criticar. Se for o PS, nós criticaremos o PS, se tivermos de criticar. Mas isso é uma crítica a esta proposta do PS? Não, o que nós estamos a criticar neste momento é que existe um subfinanciamento. Nós não criticamos o PSD por estar a injetar 5,5 milhões de euros, o Governo Regional, dos 5,5 milhões de euros do orçamento regional para ajudar os estudantes madeirenses. Nós não criticamos isso, assim como não criticaremos o PS se quiser injetar mais 3 milhões de euros, se um dia for governo, para ajudar os estudantes madeirenses. O que nós queremos realmente é resolver o problema na República. Obviamente, se não conseguimos resolver o problema na República, independentemente se lá estiver o ex-Montenegro, António Costa ou quem quer que esteja, obviamente nós temos que resolver o problema lá, mas enquanto não resolvermos o problema lá, e obviamente que esse problema também não depende unicamente dos deputados da região, de nenhuma das regiões, porque não temos... Pode depender. Mas ainda não temos... Neste momento depende. Nós não temos neste momento... A maioria depende. Basta que tenham influência para decidirem o orçamento de Estado, por exemplo. Sim, mas é preciso também que o próprio PSD vote por unanimidade lá. Mas a questão que se coloca é, enquanto não resolvemos o problema lá, nós não podemos abandonar as universidades insulares. Portanto, eu não estou a criticar nem o Partido Socialista, nem o Governo Regional por injetarem, e vou usar a expressão por emergência, estes valores, porque são necessários para garantir que as portas das universidades fiquem abertas. A questão é, neste momento é, nós, e o que se viu aqui, foi um degladiar entre forças políticas regionais quando isto não deve de acontecer. Quando o que nos une deveria de ser sempre mais forte e deveria de estar direcionado para a República e não para estas guerrinhas político-partidárias que obviamente, e volto à minha questão inicial, que obviamente que se intensifica em cenários eleitorais como as regionais que aí vêm. Mas, ó Sr. Deputado, permita-me discordar de si apenas numa coisa, que é, de facto, todos temos que estar conscientes daquelas que são as nossas responsabilidades. Agora, não é uns virem prometer a quem está necessitado de mais dinheiro que se chega ao consenso para quem tem a responsabilidade assumir as suas responsabilidades. E eu volto à mesma questão. Permita-me só dizer isto. Quer dizer, em todas as áreas que o Estado, ou que a liderança do PS, neste caso o Governo da República, falha no Estado, a região tem que ir. Bom, isto não qualquer dia nem há orçamento regional para isso. Então. Deputado, eu volto à mesma questão. Quando o seu partido estava no Governo da República, não fizeram nada. Há falhas dessa altura, não é? O problema já é desta altura. Mas é anterior a essa altura. Foi corrigida até agora. É anterior. Agora, eu não sei se é um governo que gera uma bancarrota do Partido Socialista que tem que fazer alguma coisa. Neste momento, nós não podemos simplesmente estar a tirar uma maioria absoluta que levou o país à bancarrota. Vamos falar da Lei de Finanças. Organizado de forma... Rafael Nunes, por parte do JPP, esta questão parece também consensual, mas se calhar o JPP até queria ir mais longe. Eu recordo, por exemplo, aqui a questão da composição das comissões parlamentares, que tem sido uma matéria que o JPP tem falado. Das comissões parlamentares de inquérito. Exatamente, sim. Que até se colocou de fora de uma delas. Tem uma legislação própria, não é a mesma coisa. Isto são comissões especializadas dentro da Assembleia, a outra tem uma legislação própria. Mas permita-me só, em relação a esta questão de que seja a Comissão de Líderes, o próprio Presidente, a Conferência de Representantes, ou o próprio Presidente da Assembleia, depois a propor, portanto, a forma como os temas serão distribuídos pelas comissões especializadas, não nos causa qualquer tipo de confusão, achamos e votamos a favor, inclusive, achamos que era pertinente. E nós também. A questão que e o PS também. A questão que se coloca aqui é que nós fazemos uma alteração cirúrgica ao regimento. E para que as pessoas lá em casa percebam, o regimento da Assembleia é uma espécie de regulamento interno, onde está, porque também usamos termos às vezes que as pessoas também não estão a acompanhar. O funcionamento do Parlamento. É o funcionamento do Parlamento. E nesta questão das iniciativas, há aqui algo que estrategicamente a maioria parlamentar não referiu, que é a questão. Referiram sim os subscritores, passaram de 1.500 para 1.000, mas não referiram que foi eliminada a barreira do prévio escrutínio das comissões. Ou seja, uma comissão podia chegar lá, chegava à iniciativa que custa as 3.640 professores, que chegou, foi em julho de 2020, já agora, o Sr. Deputado
Lopes da Fonseca não sabia se A tinha sido sexta nesta comissão legislatura. eu não faço parte da Foi nesta... Eu Sexta também não. comissão. Eu também não, mas Sexta comissão. é da sexta Falado no comissão. plenário. Mas foi esta sexta comissão, Não foi discutido no sem plenário. qualquer irregularidade formal. Discurso. Mas não foi sim, mas não foi. Permita, pessoal. Peço desculpa. Muito obrigado. Não existindo qualquer irregularidade formal, não existindo qualquer irregularidade regimental, só pela plena vontade dos deputados da maioria que lá estavam, foi chumbada esta iniciativa, e esta iniciativa nunca foi discutida em plenário. Neste momento há esta alteração. Agora pergunta, o Gil Rosa perguntava ainda há pouco o porquê de ser a um mês do término da legislatura. Eu diria peso na consciência, mas não foi só isso. Primeiro foi os firmes protestos da sociedade civil e, em particular, dos professores, dos 3.640 professores que assinaram uma iniciativa que era legítima, que deveria ter sido discutida em plenário e que Vossas Excelências não quiseram discutir em plenário, e todos nós sabemos porquê, porque levantaram-se votos contra o Governo Regional e Vossas Excelências não queriam levar esta iniciativa popular ao plenário. Tem nada a ver com isso. Mas é forçada também pela entrada no Parlamento de uma iniciativa do PS. Uma iniciativa da oposição. Uma iniciativa que entrou a 8 de julho de 2022, há quase um ano. Só que lá estava aquela iniciativa. O que é que acontece agora? O PSD e o CDS juntam-se, fazem uma cópia da mesma proposta e não tem... Um plágio é isso? Não é um plágio. Plágio é que é o PS. Uma adaptação forçada Mas de do qual? diploma da Qual oposição. artigo? Qual artigo? E o que é que faz? Qual é o quê? Mas E Qual é o leva- artigo? E leva... Não, mas É diga o grave. artigo. leva. Não pode dizer isto assim. Ok, uma adaptação. qual Escolher o artigo? nome, a cópia realmente pode ser qual é o demasiado artigo? forte, até porque Pegaram na ideia até porque e os símbolos transformaram. mudaram. Mas Não, pegaram tem na que dizer ideia. qual é o artigo. E porquê que pegam na ideia? Porque existe este diploma da oposição. E o que é que fazem qual é o com este artigo? diploma? Metem o diploma do PSD e do CDS para agora, em pleno ano eleitoral, e aqui é que está o grande ponto, em pleno ano eleitoral, usa o chavão que ainda agora o Bruno Se não se Melinho fizesse, usou. era criticado. E eu terei aqui as três palavras. Um parlamento próximo da população. E é? Que é isto? Sem dúvida. É isto que eles querem fazer. Eles chamam esta ideia ao Parlamento Não, é porque a a um nossa mês do proposta- término da a nossa legislatura, proposta tem depois de já mesmo terem limitações que a do chumbado estas iniciativas Não, é que a nossa próximas da proposta tem mesmo população. limitações que a do PS. E o que é que fazem? Agora tentam limpar aquela mácula de chumbarem estas iniciativas de cidadãos verdade, desculpa. que tinham toda a legitimidade para ser discutida em plenário, mas não foram porquê? Por Está no regimento. autoritarismo Estava no regimento. por parte dos deputados da maioria da 6ª Comissão Especializada. E isto é lamentável, isto de facto é lamentável. Não basta, e eu disse isto hoje no plenário, não basta nós usarmos um chavão como o Parlamento mais perto, vamos lá, cortamos umas fitinhas, inauguramos umas exposições, inauguramos ali, lançamos uns livros, fazemos uns prémios todos Isso é uma engraçados crítica ao Presidente do e Parlamento. usamos o Presidente da Assembleia, que é legítimo, atenção, isto é importante, este género de atividades, mas não basta ficarmos por aí. Temos de aceitar também e fazer aquilo que é o mais essencial, é receber as propostas dos cidadãos e, juntamente com os cidadãos, criar legislação que suprima as suas necessidades. E foi isto que Vossas Excelências chumbaram em julho de 2020. Eu gostava de fazer Havia toda a legitimidade uma de pergunta discutir isto em aqui plenário. ao- Sim, já agora, muito rapidamente, Lopes da Fonseca. Porquê que Não, é que porquê que o- Vossas Excelências não aceitaram a discussão em Rafael plenário? Uma pergunta muito rápida que os madeirenses e porto-santenses vão querer saber do JPP, dos deputados JPP. Se vão continuar na próxima legislatura, se forem eleitos, a ficarem fora das comissões de inquérito. E por que razão? Digam aos madeirenses e O porto-santenses. deputado sabe perfeitamente. Não, eu não Vossas sei. Excelências Ninguém sabe. manipulam as Ninguém sabe. comissões parlamentares Ninguém de inquérito. sabe. Eu gostava de saber. Se quer chamar as Os comissões senhores parlamentares de os inquérito, senhores respeitam, tudo bem. respeitam ou não Diga-me- respeitam o diga-me regulamento? Então eu devolvo. Respeitam ou não respeitam o regulamento? A questão. Respeitam ou não respeitam Quantas o regulamento? comissões parlamentares de Respeitam inquérito... ou não respeitam o regulamento? Não, é uma que pergunta o deixa-me deputado tem responder. que dizer se respeita ou não respeita o Quero regulamento. Lopes da Fonseca, agora vamos deixar Não, é que a o Rafael Comissão de Nunes Inquérito responder. tem um regulamento que os seus deputados do JPP não querem respeitar. Esta é assim. Não, nós sempre Não respeitamos o respeitam. regulamento. Os senhores não respeitam. Rafael, Agora, Não respeitam. não, nós sempre... Mas onde é que desrespeitamos o regulamento das Dizem que comissões não parlamentares de se inquérito? revêem no regulamento das comissões de E inquérito. dizer-me que não me revejo no regulamento é Não respeitá-lo? Então, Isto fosse assim, isto vai de mal a pior, senhor. Não Mal vale. a pior. Os senhores deputados não Eu devolvo-lhe a respeitam. questão. É a mesma coisa no Eu regimento. devolvo-lhe a questão. O regimento, o senhor Nós deputado acabou de dizer o mesmo. participamos em comissões parlamentares de inquérito, como bem se recorda, nós tivemos participação. O que nós não concordamos, de facto, é que as comissões parlamentares de inquérito, e estamos a falar de comissões especializadas, mas querem falar das comissões parlamentares de Não, a inquérito, pergunta que eu lhe fiz falemos das comissões Vão parlamentares de continuar inquérito. fora dela. Não temos mais tempo. É Também não temos, para concluir. mas Continuar rapidamente. fora ou não vão continuar fora? Nunca existiu, Gil Rosa, nunca existiu uma comissão parlamentar de inquérito cujo relatório fosse desfavorável
ao Governo Regional, às Secretarias Regionais ou a Então vão ou continuar qualquer fora. instância Vão regional continuar fora. nesta ilha, nesta região autónoma, nestas duas ilhas habitadas e nas reservas naturais. Então já sabemos que Nunca ficam fora. existiu Ficam qualquer comissão de inquérito parlamentar que fosse desfavorável ao Governo. Nunca existiu também, Vão ficar fora. nunca existiu também Ficar fora. nenhuma comissão de Isso inquérito porque as parlamentar. maiorias é que aprovam os relatórios. Claro, e pior, as maiorias não por isso só é que não aprovam precisam os aceitar relatórios, sobre o governo não só do aprovam os PS. relatórios, como Horríveis. agarram, passa a expressão, sempre os dois principais postos das comissões, a presidência É a democracia do JPP. e o relator, Se for que um é relatório o que feito pelo manda, JPP, já está. o que coordena os trabalhos e aquele que escreve o relatório. Rafael Portanto, Nunes. obviamente que isto está tudo condicionado. Já e sei. é Então, exatamente ficar isso. fora. Gostava de Lopes saber da essa Fonseca. resposta, não é Ficaram melhor. fora. Bruno, vamos ter que ficar por aqui. Terminou o nosso Ficaram tempo. fora Agradeço das mais uma vez a vossa presença. Voltamos na próxima semana. É tudo por hoje. Fique bem.